Então vamos para mais um causo, gente. Esse causo aqui, que eu vou ler para vocês, também foi enviado por uma pessoa, acho que é um rapaz, se não me falha a memória. E ele mandou e eu separei também para vocês, tá bom? Esse aqui é um causo inédito, junto com o causo da Renata. E ele começa assim: Boa noite, Andréia e assustados de plantão. Vou contar um caso que assombrou minha família nos anos 70, quando morávamos em Minas Gerais. Era o ano de 1973 e nossa família, composta por mim, meus pais e meus 2 irmãos mais novos, estavam passando por um período de dificuldades financeiras em Minas Gerais. Não recordo exatamente o motivo, mas fomos forçados a deixar a nossa casa na cidade. Meus pais conseguiram alugar uma casa na zona rural de Poços de Caldas. Uma mudança que transformaria nossas vidas para sempre. A casa, apesar de sua idade avançada, estava surpreendentemente bem preservada. Nos primeiros dias, tudo parecia transcorrer tranquilamente, sem maiores anormalidades. A casa estava em boas condições e a atmosfera rural, com os sons dos pássaros e o cheiro da terra, parecia o cenário perfeito para uma nova vida. Meus irmãos e eu explorávamos os arredores, e a casa abrigava os sons de risadas e brincadeiras de criança, enchendo os cômodos vazios com vida e alegria. Contudo, à medida que as semanas avançavam, começamos a perceber mudanças sutis, mas inquietantes, na atmosfera da casa. Portas que rangiam sem explicação, objetos que desapareciam e reapareciam em locais diferentes, e sussurros fracos durante a noite. A princípio, tentamos ignorar esses incidentes, atribuindo-os à nossa imaginação ou à estranheza de estarmos em um novo lugar. No entanto, à medida que o tempo passava, os eventos estranhos se tornaram mais frequentes e perturbadores. A cada noite, nossa casa parecia ganhar vida própria, com passos ecoando pelos corredores e risadas distantes enchendo o ar noturno. Começamos a acordar de madrugada com o frio penetrante que parecia vir de lugar nenhum, mesmo em noites quentes de verão. O medo se instalou em nossos corações à medida que nos perguntávamos o que ou quem poderia estar causando essas estranhezas. Uma das coisas que nunca vou esquecer foi uma tarde, enquanto meus irmãos, Vinícius e Gustavo, ambos com 5 e 6 anos, corriam pela casa com risos e alegria. Era um dos raros momentos de felicidade em meio às experiências perturbadoras que tínhamos vivido desde que nos mudamos para o novo lar. De repente, enquanto meus irmãos brincavam no quarto deles, começaram a falar com um menino, Pedro, e a chamá-lo insistentemente. Minha mãe, preocupada com o que poderia estar acontecendo, dirigiu-se ao quarto para investigar. No entanto, quando ela chegou lá, meus irmãos pareciam confusos e disseram que o menino chamado Pedro tinha ido embora assim que ela entrou no quarto. Minha mãe olhou perplexa, pois não havia mais ninguém no quarto além dos meus irmãos. Ela os questionou sobre quem era Pedro e eles descreveram um menino de sua idade com quem haviam estado brincando. Disseram que ele estava vestido com roupas antigas e que eles se divertiam muito juntos. Essa situação nos deixou intrigados e desconcertados, pois não tínhamos conhecimento de qualquer vizinho ou amigo chamado Pedro. A ideia de que meus irmãos estavam interagindo com uma presença invisível era arrepiante. Minha mãe, sempre preocupada com a segurança dos seus filhos, começou a investigar a história da casa, procurando qualquer pista sobre um menino chamado Pedro, que poderia ter vivido lá no passado.
Após uma série de investigações e conversa com os vizinhos, minha mãe conseguiu reunir algumas informações sobre a antiga família que havia morado naquela casa no início do século XX. Descobrimos que a família era grande e, infelizmente, uma das crianças da casa havia falecido de sarampo. Essa revelação trouxe uma perspectiva sombria para os eventos inexplicáveis que continuavam a assombrar a nossa família naquela casa isolada, na zona rural de Poços de Caldas. As noites naquela casa eram particularmente perturbadoras. Em uma noite, enquanto jantávamos na grande mesa da sala de jantar, algo inexplicável aconteceu. De onde eu estava sentada, pude ver uma figura de uma mulher descabelada e com uma expressão de sofrimento no canto da parede, nos observando silenciosamente. Assustada, eu alertei a todos sobre a presença da estranha mulher. Mas enquanto todos se viraram para olhar, ela simplesmente desapareceu diante dos nossos olhos, deixando com arrepio na espinha. No entanto, o evento mais perturbador durante a noite foi o odor que invadiu na sala. Um cheiro fétido, como de algo em decomposição, começou a impregnar o ambiente. Era tão forte que nossos rostos se retorceram em repulsa, mas assim como a mulher misteriosa, o cheiro desapareceu tão subitamente quanto surgiu, deixando-nos atordoados e temerosos do que mais a casa nos reservava. Os eventos sobrenaturais que atormentavam nossa família não seguiam um padrão regular. Às vezes semanas ou até mesmo meses e nada acontecesse, o que nos fazia acreditar que tínhamos finalmente superado aquela fase assustadora. Mas quando menos esperavam, eles voltavam a ocorrer, nos lembrando de que algo sinistro habitava aquele lugar. Em uma dessas noites de relativa tranquilidade, um acontecimento aterrorizante nos fez perceber que o pesadelo ainda estava longe de acabar. Minha mãe havia ido ao banheiro e, quando saiu, ela se deparou com a figura de uma mulher descabelada. Só que desta vez seu rosto estava distorcido por uma expressão de raiva intensa, parada bem em frente à porta, encarando minha mãe com os olhos que pareciam penetrar a sua alma. O susto foi tamanho que minha mãe não pôde conter o grito ensurdecedor que ecoou pela casa, acordando a todos nós em desespero. Os eventos sobrenaturais persistiram, assombrando nossa família, até que meu pai finalmente conseguiu encontrar uma casa em Poços de Caldas, para onde nos mudamos rapidamente, deixando para trás aqueles bizarros acontecimentos que tanto nos aterrorizavam. A sensação de alívio que sentimos ao nos afastar daquela casa assombrada foi indescritível. Nunca descobrimos a verdadeira natureza daquelas entidades, o menino e a mulher descabelada que nos perturbaram durante o nosso tempo naquela casa rural. Esses mistérios sobrenaturais permaneceram não resolvidos e eles nos deixaram com um sentimento de perplexidade e inquietação que nunca conseguimos esquecer. A experiência deixou cicatrizes profundas em nossa família e nos ensinou que o mundo esconde segredos que nem sempre podemos compreender ou controlar. Por fim, ficamos gratos por finalmente encontrar a paz em nosso novo lar. Mas as memórias daquela época continuam a nos assombrar até hoje. Beijos na Andréia e em todos os assustados. Obrigado aqui. Muito obrigadão a você que enviou esse caos aqui. Nossa, que assustador, né? Morar nessa casa aí. Quer pôr o chapéu? Porque enquanto
enquanto era ali o menininho ali, né, as coisas caindo no chão, é que conforme vai acontecendo, as pessoas que moram nesse lugar acabam se acostumando com os acontecimentos ali, né. E quando estão quase acostumado ali com o que estava acontecendo ali, aparece essa tal senhora.